Perceba como uma frase simples atravessou gerações quase como uma verdade absoluta. 12/8. Para muita gente, especialmente depois dos 60 anos, esse número virou um selo de saúde, quase um carimbo de que está tudo bem. Quando a pressão não está exatamente ali, 12/8, nasce um desconforto imediato, uma preocupação silenciosa, mesmo quando o corpo não dá nenhum sinal claro de problema. E é exatamente aqui que começa uma confusão perigosa. Nós passamos a dar mais valor a números isolados do que ao funcionamento real de um organismo que envelheceu. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você mede a pressão, vê um valor diferente do esperado, diferente do tão famoso 12/8, e mesmo se sentindo bem, algo incomoda. Você pensa, será que estou em risco? Será que algo está sendo negligenciado? Eu vejo isso todos os dias na prática clínica e nas mensagens que recebo aqui no canal. Essa angústia não surge do nada. Se você persegue 12/8 após os 60, você precisa ver isso. Ela nasce de uma ideia antiga de que existe uma pressão perfeita, universal, válida para todas as pessoas e para todas as idades. Mas a ciência atual mostra algo muito diferente. O envelhecimento não é um defeito do corpo. Ele é um processo natural de adaptação. Com o passar dos anos, as artérias vão perdendo elasticidade. Imagine uma mangueira nova, flexível, que se expande facilmente quando a água passa. Agora imagine essa mesma mangueira depois de anos exposta ao sol. Ela continua funcionando, mas está mais rígida. Algo muito parecido acontece com as nossas artérias. Elas continuam levando sangue para o corpo inteiro, mas com menos capacidade de se expandir a cada batimento do coração. Isso muda a forma como a pressão arterial se comporta. Além disso, o próprio sistema de controle da pressão muda com a idade. O corpo possui sensores chamados barorreceptores. Eles funcionam como pequenos termostatos da pressão arterial, ajustando rapidamente os batimentos do coração e o calibre dos vasos. Com o envelhecimento, esses sensores ficam menos sensíveis. Isso não é falha. É adaptação. O corpo passa a trabalhar em outro equilíbrio. E quando o equilíbrio muda, o conceito de normalidade também precisa mudar. Por isso, hoje a medicina não fala mais em uma pressão ideal única para todos os idosos. O que existe são faixas seguras de referência, que precisam ser interpretadas junto com sintomas, histórico de saúde e risco individual. E aqui eu falo com propriedade, como um farmacêutico, bioquímico e educador em saúde. 2 idosos com a mesma idade podem ter organismos completamente diferentes. Um pode ser ativo, caminhar bem, ter força muscular preservada e boa autonomia. Outro pode ser mais frágil, com menos reserva física e maior risco de quedas. Aplicar o mesmo alvo rígido de pressão arterial para ambos não é cuidado. É simplificação perigosa. Quando olhamos para a pressão sistólica, o número mais alto no aparelho, é esperado que ele aumente com a idade. Em muitos idosos, valores um pouco mais elevados são necessários para garantir boa circulação de sangue até o cérebro. Pense nisso como uma bomba levando água até um andar mais alto de um prédio. Às vezes é preciso um pouco mais de força para que tudo funcione bem. O problema não é esse aumento adaptativo. O problema surge quando a pressão fica elevada por muito tempo, de forma persistente, aumentando o risco real de AVC, infarto e insuficiência cardíaca. E aqui eu preciso ser muito claro com você. Controlar a pressão arterial continua sendo fundamental. Pressão alta não controlada ao longo dos anos causa danos silenciosos. Ela aumenta o risco de derrame, infarto e sobrecarga do coração. Também acelera o desenvolvimento e a progressão da doença renal crônica. Os rins são filtros extremamente delicados. A pressão elevada machuca esses filtros aos poucos, acelerando a perda da função renal. Controlar a pressão protege esses órgãos. A diferença é que hoje entendemos que controlar não significa forçar números iguais para todos. Significa proteger com inteligência, segurança e individualização. Por isso, muitas diretrizes internacionais passaram a trabalhar com faixas de referência, e não com um único número mágico. Para muitos idosos,
uma pressão sistólica em torno de 120 a 140 costuma ser considerada adequada, desde que a pessoa esteja bem, sem tonturas, sem quedas e sem sinais de má circulação. Valores persistentemente acima de 140 merecem atenção. Mas, ao mesmo tempo, pressões muito baixas, especialmente quando forçadas com medicamentos, também podem causar problemas. E aqui entra um ponto essencial que quase ninguém explica. A pressão diastólica, um número menor, o goito do 12/8, em idosos não pode cair demais. Quando esse número fica abaixo de 60, pode haver redução do fluxo de sangue para o cérebro. É como se a energia chegasse com dificuldade. Isso pode causar tontura ao levantar, visão escurecida, fraqueza, confusão leve e quedas. E uma queda nessa fase da vida pode mudar tudo. Pode significar fraturas, internações e perda de autonomia. Muita gente passa a depender de outra pessoa para sempre. Por isso, baixar a pressão sem considerar sintomas pode gerar mais danos do que benefícios. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo importante. Se você gosta de conteúdo sobre saúde e ainda não é inscrito no canal Edu Dicas de Saúde, se inscreve agora e ativa o sininho. Deixa o like também, porque isso ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas que precisam dessa informação. E se você quiser acompanhar conteúdos mais curtos, dicas rápidas e um pouco do meu dia a dia, me segue lá no Instagram. Agora, continuando. Também é fundamental diferenciar dois grupos que muitas vezes são colocados no mesmo pacote. Idosos sem diagnóstico de hipertensão e idosos com hipertensão já diagnosticada. Eles não devem ser abordados da mesma forma. Em quem nunca teve hipertensão, pequenas elevações da pressão podem fazer parte do envelhecimento vascular natural. Nesses casos, o foco costuma ser acompanhamento, observação da tendência ao longo do tempo e prevenção, sem sair medicando imediatamente se não houver sinais de risco. Já em idosos com hipertensão diagnosticada, o controle da pressão é ainda mais importante. É esse controle que reduz o risco de derrame, infarto, insuficiência cardíaca e piora da doença renal. A diferença é que esse controle hoje é feito com mais inteligência e menos rigidez. Idosos robustos, ativos e sem sintomas podem tolerar metas mais baixas. Idosos frágeis, com histórico de quedas ou tonturas, precisam de mais cautela. O alvo não é o mesmo para todos. O alvo é proteger órgãos vitais sem comprometer equilíbrio, clareza mental e qualidade de vida. Aqui entra um conceito-chave que eu faço questão de explicar bem. Fragilidade não é idade. Fragilidade é reserva fisiológica. É a capacidade que o corpo tem de se adaptar a mudanças sem sofrer consequências graves. Um organismo com boa reserva tolera variações de pressão. Um organismo frágil não. Ignorar isso é um dos erros mais comuns no tratamento da pressão arterial na terceira idade. Se você sente tontura frequente, sensação de cabeça leve ao levantar, quedas, cansaço fora do habitual ou confusão leve, isso não deve ser tratado como coisa da idade. Mesmo que os números no aparelho pareçam bons, o corpo pode estar sinalizando que algo precisa ser ajustado. A pressão ideal é aquela que protege o coração e o cérebro sem roubar autonomia. Também é essencial falar sobre a forma correta de medir a pressão. Medir logo após estresse, dor, discussão ou depois de uma noite mal dormida costuma gerar picos transitórios. A pressão responde às emoções, ao sono e às preocupações. Um valor isolado medido uma única vez não define doença. O que importa é o padrão ao longo do tempo, medido com calma e interpretado corretamente. Com o envelhecimento, a resposta aos medicamentos também muda. O fígado e os rins passam a metabolizar remédios de forma diferente. Doses que funcionavam bem anos atrás podem se tornar excessivas. O uso de vários medicamentos ao mesmo tempo aumenta o risco de efeitos adversos. Por isso, ajustar doses ou até reduzir medicamentos, quando feito com critério médico, pode ser mais protetor do que simplesmente intensificar o tratamento. Isso não é descuido. Isso é medicina moderna centrada na pessoa. E o estilo de vida continua sendo um pilar fundamental. A alimentação equilibrada,
ingestão adequada de água, atividade física segura, sono de qualidade e manejo do estresse ajudam a estabilizar a pressão e reduzir oscilações perigosas. Nada disso substitui acompanhamento médico, mas tudo isso fortalece o tratamento e protege o corpo ao longo dos anos. A mensagem central aqui é simples, mas poderosa. O objetivo não é perseguir números perfeitos. O objetivo é proteger o que realmente importa: coração, cérebro, rins, equilíbrio, autonomia e tranquilidade. Viver refém do aparelho de pressão pode ser tão prejudicial quanto ignorar os valores completamente. Talvez a pergunta mais importante não seja apenas: quanto está a sua pressão hoje? Mas sim, como você está se sentindo? Você está seguro ao caminhar? Sua mente está clara? Você mantém sua independência? E, claro, cruzar isso com os valores de pressão. A verdadeira pressão ideal na terceira idade é aquela que preserva a vida com qualidade. Se essa explicação trouxe clareza para você, pense em quantas pessoas próximas vivem inseguras, presas a números, sem entender o próprio corpo. Compartilhar informação correta também é uma forma de cuidado. Então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixa seu comentário aqui embaixo me dizendo: você já ficou ansioso por causa do 12x8? Eu quero saber sua experiência. E se você quiser continuar aprendendo sobre saúde, clica nos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Eu fico por aqui, mas sigo com você nessa jornada de saúde.